Amém, amados? A paz seja com todos. Seguindo aqui, continuando falando sobre quando eu sou revelado, que eu sou igreja, e como a gente está sempre se perguntando, como adorar, como fazer, e vivemos, muitos anos, questionando isso, e muitos desistem até de estar em um lugar. Outros só vivem nesse lugar, entende que tudo acontece nesse lugar. Então a gente quer seguir, falando. A gente compartilhou, tem o primeiro vídeo, a gente busca ali no YouTube, tal, parte 1, falando então quando eu sou revelado que eu sou igreja. Quando eu agora entendo que a habitação do Senhor e o descanso dele está em mim. Ele quer habitar na minha vida. E o que fazer, com essa revelação, Como seguir fazendo a vontade do Senhor debaixo dessa revelação, debaixo desse cuidado, porque nós tratamos agora 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, onde Paulo, e ali é todo o contexto, Paulo começa então a falar de como os coríntios estavam conduzindo esse momento que muitas das vezes nós, às vezes, não queremos frequentar, e muitos só vivem frequentando nesse formato ou em um formato. Então Paulo, ele deixa bem claro: quando vos ajunteis. Então, volto a dizer, esse quando, nesse formato, de uma única forma, eles não faziam isso todo dia, principalmente dentro de um contexto, não só de algumas cidades, perseguições, não só em outro contexto, que era ir, estar indo, o próprio contexto de você entrar numa casa, estar numa família, as distâncias dos locais e das casas. Então todo esse contexto deixa bem claro que não era todo dia em um formato como a gente vive hoje, entendeu? Então ele deixa bem claro: quando vos ajunteis. E um outro detalhe muito importante, que é a base: quando vos ajunteis, e cada um de vós. Cada um tem hino, tem profecia, tem línguas, tem doutrina. Então cada um tem. Tanto é que eles queriam todo mundo profetizar ao mesmo tempo, todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, e dá-se também a entender que não seria uma reunião com muitas pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas. Dá-se a entender também isso. Por quê? Porque existiam, e o ensino sempre foi esse, de homens, eles assumiam os papéis. Homens, quando recebiam a palavra, eles assumiam a responsabilidade de passar, de edificar, de ensinar. Eles não simplesmente buscavam uma liderança ou buscavam um lugar. Então, eles identificavam quem queria e ali ajuntavam-se, um pequeno número. Então, cada um cada um tenha. Então, nós temos que ser sensatos, pensar como que seria isso, entre 100 pessoas, por exemplo, nesse ajuntamento. E aí temos que ser fiel ao que a palavra diz. Cada um tem algo. Quando você ajunta, amado, como igreja, nesse formato, que não é de todo dia, é quando vos ajunteis, e que não é para um só ministrar, nem um só falar, é que cada um tem que ter profecia, tem que ter ensino, tem que ter a doutrina, cada um tem que profetizar, cada um fala em línguas, se tiver intérprete, e cada um por sua vez. Então, é muito claro. Então, falando desse momento, ele trata assim de várias formas, mas no sentido de quê? De que quando vocês ajuntam, lá em Efésios 5, 19, entra falando que você deve falar, entre nós,
nós devemos sempre ter hinos, cânticos espirituais, e que também é algo que sai de dentro de você, é algo que sai ministrado da sua vida, nesse ajuntamento, entendeu? Ali fala que ter nesse ajuntamento, dando graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. E fala também de sujeitar um ao outro nessa revelação de ajuntamento, nessa revelação de estarmos juntos como igreja. E não simplesmente reunirmos dentro de uma revelação metódica, dentro de uma revelação que o culto é desse único formato e todos os dias dessa mesma forma. Deus trata não só a quantidade, como a qualidade e como a unidade das pessoas. E que cada um tenha, e que quando vos ajunteis, todos devem trazer a reunião ou aquele ajuntamento daquele momento, dessa forma que eu estou falando, porque existe várias formas de ajuntamento, entendeu? Esse ajuntamento pode se dar com uma quantidade maior de pessoas, uma quantidade média de pessoas, ou 2 pessoas, 3 pessoas. Nós precisamos ter uma revelação. Amém, queridos? Ter uma revelação. Por quê? Porque nós temos que nos ajuntarmos, mas com revelação. A mulher samaritana, né, que é a passagem ali, da mulher samaritana, ela traz uma revelação muito forte, porque ela declara sobre a questão do lugar de adoração, né? Que agora essa questão desse lugar que a gente vai, né? E de que forma que a gente vai. Então, e como que funciona isso dentro de nós, nessa passagem da mulher samaritana, em João, deixa bem claro que nós precisamos ser revelados, que nem aqui e nem ali, nem em Jerusalém, nem aqui no poço de Jacó. É o lugar de adoração. Mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? Adoração é uma adoração que vem de dentro, né? E para o Senhor e com o Senhor, conforme o Senhor. É em espírito e em verdade. Voltando em Coríntios 14, 26, e todo o contexto ali, ele deixa claro que ele quer tratar, até no próprio ajuntamento, ele trata que o alvo é a edificação. Tanto é, ele fala que tudo seja para a edificação. Né? Então, por isso que ele trata a questão das línguas, trata a questão dos números, no máximo 2 ou 3, tão só de profetas para interpretar, como aqueles que querem falar em línguas para também o falar. E ele também fala, olha, o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas, ou seja, não vem dizer que você foi tomado por algo e trouxe desordem aqui. O nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E esse é o alvo. Quando Paulo, no caso, trata desse contexto aí, onde a gente colocou o texto-alvo 14, 26, mas você tem que ler todo, que ele quer trazer uma ordem na revelação desse ajuntamento, porque desde antes, naqueles dias já havia uma dificuldade de revelação de como adorar, de como fazer esse ajuntamento, de como a religião ela vem solapando as pessoas, ou a própria religião, a individualidade, aquela coisa de um só fazer tudo. Ele prega, canta. Nossa, já fui em reuniões que o cara faz tudo. E o povo está lá, parado, engordando, só consumindo. E isso gera uma estagnação, vai estagnando aquele momento. E a própria pessoa também fica estagnada.
A coisa não flui, não acontece, entendeu, amados? É, essa questão também dessa ordenança que Paulo trata ali, ele fala também, nesse contexto, que tudo que ele está ensinando acerca desse ajuntamento é uma revelação do Senhor e não dele, é um mandamento do Senhor. Então, ele trata a questão até da mulher, né? Quer dizer, a mulher naquele ajuntamento, ele fala até daquilo que deve ser tratado em casa, por exemplo. Ele fala assim, a mulher não venha também trazer, querer ensinar naquele momento, querer trazer, tirar, atrair para ela aquele tempo, tirar a luz, né, do marido. Não, quer, sujeita ao teu marido em casa, pergunta a ele em casa. Vocês não têm um momento de vocês em casa? Amém? Você tem um momento com a tua esposa? Ensina ela. Você tem um momento com o teu filho? Ensina ela. Aquele tempo, a pessoa pode, o jovem pode falar, né? Pode profetizar ali também. Como também a mulher, mas a coisa não pode ultrapassar, trazer desordem, trazer confusão, né? O alvo é a edificação desse ajuntamento, tem que haver edificação, né? E ele deixa bem claro que o nosso Deus não é um Deus de confusão, né? E essa confusão, quando ele fala nosso Deus não é Deus de confusão, e ele traz uma revelação bem ampla de todo esse ajuntamento, até envolvendo quando envolve a mulher, falando da mulher, que a mulher vai arguir o marido em casa, ele está falando, levando também uma revelação como é o teu lar, porque o ajuntamento, né, a adoração é em espírito e em verdade, é o que é dentro de você. Então, como que é a sua vida fora desse ajuntamento, né? O nosso Deus não é Deus de confusão. E aí eu tomo essa questão dessa confusão também, que Deus nos chamou para apaziguar também a paz. Muitas vezes a pessoa interpreta a paz também como falta de guerra, né? E a paz, ou não uma briga, ou não uma discussão. A paz ali, geralmente na Bíblia, quando fala de paz, está falando dessa ligação, desse apaziguar, ou seja, dessa ligação que nós temos com os céus. Essa ligação agora que nós temos com Jesus, porque ele nos ligou, ele agora nos abriu o véu do templo se abriu. Então agora nós temos uma ligação, nós temos uma paz, entendeu? Nós estamos conectados com a adoração, com o Senhor. É isso que ele quer dizer, porque a Bíblia fala que Jesus ele evangelizou a paz nesse apaziguar, porque nós éramos brigados com Deus, nós éramos separados de Deus. Agora nós somos apaziguados com o Senhor, numa revelação, numa adoração em espírito e verdade, e não num culto religioso, num só formato, de um só jeito, todos os dias da mesma forma, sem uma revelação ampla. Aí, Deus de confusão aí, é que ele quer trazer uma luz, uma apaziguar dessa nossa vida de adoração, dessa nossa vida de espírito em verdade. Aí a gente toma o Hebreus 10, 25. Não deixei de congregar. Você não deixa de congregar, como é costume de alguns que deixam de congregar. Antes, exortai uns aos outros todos os dias. Antes, exortai uns aos outros todos os dias. Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia, amados, responde a Bíblia. Você não precisa ficar se ocupado como se a coisa fosse uma coisa muito difícil. O que você precisa é ter um coração, é orar ao Senhor e pedir ao Senhor revelação. Então, você agora não pode ser confundido. Você agora tem que saber que você tem paz, você é apaziguado. Os céus agora te revelam que congregar é exortar um ao outro todos os dias. E aí é o que fala lá em Efésios, né? O Efésios ele trata que a questão de você estar falando em salmos, estar ministrando com cânticos espirituais, você está salmodiando ao Senhor, cantando ao Senhor.
e você está dando graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por tudo, e você está sujeitando um ao outro. Sujeitando um ao outro. Essa é a verdadeira adoração. Quando você, então, lá em Atos, que a gente vem falando também, que é o contexto, quando Estevão, ele agora corrige aqueles homens e chama ele homens de dura cerviz, que não sujeitam, incircuncisos de coração, para crer numa nova aliança, crer agora no cuidado que o Senhor tem na sua revelação e de trazer que nós agora somos o templo, que nós somos, que devemos adorar em espírito e verdade, que Ele habita em nós, e Ele habitando em nós, nós podemos ter paz, ter essa ligação, né? Lembra dos anjos subindo e descendo? Aonde eu estou, com a revelação de que eu sou um adorador, de que o Senhor habita em mim, então eu o adoro em espírito e verdade. Eu adoro o Senhor sujeitando um ao outro. Eu adoro o Senhor confrontando o meu irmão. Eu adoro ao Senhor, entendeu? Eu faço essa adoração ao Senhor quando eu olho com zelo para a igreja, que a igreja é você. Então você, João, você, Alberto, você, o seu nome, seja quem você for, eu olho para você e vejo, você é igreja. Você tem que ter uma vida ordenada e por isso eu sou zeloso com a igreja que é você. Aí eu vou te arguir, eu vou te confrontar, eu vou te amar, eu vou abençoar a tua vida, seja financeiramente, se eu tiver, seja dando de comer, seja fazendo aquilo que Jesus faria e também me sujeitando a você, quando você olha e vem cuidar da minha vida, cuidar de mim, me ajudar e fala comigo a verdade, em amor. Isso se chama confrontação em amor. Jesus sempre confrontou em amor, nunca acusando, nunca criticando, mas sempre por causa do Pai, falando a verdade, amando e falando como o Senhor o faria, falando a verdade em amor. Lembra do jovem rico? Ele olhou para aquele jovem, o amou e disse, e falou a verdade. O princípio da sua vida é me seguir. Você vende tudo que tem, porque tudo é uma coisa só. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E Jesus o amou e disse, uma coisa te falta. Uma coisa só. O que é essa coisa? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Tá? As três são uma coisa só. Querido, se liga na adoração. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Esteja, né, no seu grupo, aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor quer falar com você, mas faça com revelação, sabendo que você é a igreja, que Ele quer habitar em você, no nome de Jesus. Amém, querido? Receba, segue aí no canal, dá um joinha aí, e segue, a gente quer seguir falando sobre esse assunto, amém? No nome de Jesus, trazendo mais revelação sobre o que é, de fato, ser igreja, o que é ser o corpo de Cristo, sabendo que Jesus é a cabeça desse corpo. Amém, querido? No nome de Jesus.